o esposo dela faleceu essa semana passada, né? Então, assim, também é o início de uma caminhada. A maioria aqui nós somos mães, né? E pais. E daí tem a Andresa e a Ângela, que está aqui com a gente também. Então, tá. Eu quero agradecer a presença. Boa noite. A Cris está ali. Deus lhe abençoe. Oi, Fabi. Amém. Boa noite a todos, a todas. Boa noite. Boa noite, boa noite. E assim a gente vai seguindo, um dando força ao outro, né? Porque sabemos que a gente juntos, né? Seremos mais fortes para um dia um vai estar chorando, outro vai estar menos triste, vai estar menos consolado, vai estar mais consolado e assim vai levando. E o bom disso é que um vai dando força ao outro, né? E cada vez mais servindo ao Senhor Jesus, né? Renunciando nosso ego, nossa vontade, nossos desejos, né? Porque cada vez mais ele vai fazendo a vontade dele na vida da gente. E, minhas irmãs, uma coisa eu lhes digo, a volta do nosso Senhor está muito próxima. Essa pandemia são um dos maiores sinais da volta de Jesus. E quem estiver esperando um tempo melhor, quem estiver esperando que essa Covid vai passar e que vamos voltar ao normal, não vai acontecer. Será disso para pior, porque são os sinais da volta de Jesus que está se cumprindo, como diz a palavra, né? Então, a gente só deve cada vez mais nos prepararmos para que naquele dia que ele volte ou no dia que ele nos leve, a gente possa ir para aquele lugar maravilhoso, né? As mansões celestiais, onde se encontram nossos filhos amados, esposos, maridos. Isso Amém? Mesmo. Amém. Amém. Deus abençoe a todos vocês, viu? Amém. Eu quero agradecer a presença de todo mundo. E hoje, assim, eu gostaria, então, que todo mundo fechasse os áudios, né, para a gente iniciar. Hoje nós temos a presença do Samuel, ele é médico e faz residência em psiquiatria, uma pessoa muito, muito querida, que eu conheci lá em Ribeirão Preto, na pós que a gente fez sobre o suicídio. Então, assim, o Samuel, sempre que a gente precisa, ele está de pronto para nos ajudar. Que Deus continue te abençoando, meu amigo. Que Deus continue derramando graças em cima de você, para que você leve o seu conhecimento e que você consiga contribuir com tanta gente que precisa. Amém? Amém. Então, eu quero, assim, mesmo com os microfones desligados, que a gente faça uma oração, porque o Samuel também é muito temente a Deus, né? Isso é uma coisa que nos uniu bastante. Então, que a gente faça uma oração por ele, para que ele seja um instrumento nas mãos de Deus hoje, para que alcance a cada um dos nossos corações e possa nos ajudar. Tá bem? Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Amém. Samuel, com você a palavra, então nós vamos escutar o que Samuel preparou para a gente, tá bem? Com muito carinho. Amém. Muito obrigado, Elaine, Grupo Mães da Esperança, que grande alegria mesmo estar aqui. Por favor, se estiver travando a internet, se estiver ruim a imagem ou áudio, vão avisando aí nos comentários ou abre o microfone para falar, mas eu acho que está tudo bem aqui que eu estou vendo. Antes de tudo, né, mesmo agradecer essa oportunidade a Deus, a vida de estar num grupo de pessoas tão fortes, mesmo sem conhecer a todos, apenas a história da Elaine, mas com certeza só de estarem aqui, só de estar vendo o rosto de vocês aqui na tela do celular, já me alegro, já me emociono muito de pessoas fortes, que estão buscando um sentido para a dor, que estão buscando viver bem,
esse tempo, mesmo que seja um tempo dolorido, mas estão vivendo, buscando um sentido para a vida, o sentido dentro dessa dor, só de estarem aqui já considero como muito fortes, muito vitoriosos. E, sobretudo, aqui coloco os meus sentimentos, não é mesmo a todos, sobretudo a Ângela, não é mesmo, se não me engano, que teve a perda mais recente, que Deus abençoe, Ângela, estamos aqui. E para todos, a gente já pode dizer, não apenas na questão do luto, mas para as perdas, para as crises, e algo que todos nós coletivamente estamos vivendo agora, essa questão da epidemia, e algo que traz muita esperança, e o que eu digo para mim mesmo, digo para as pessoas, não vai passar apenas a epidemia, não vai passar apenas esse luto. Nós vamos passar pela epidemia, nós vamos passar juntos por esse luto, por essa dor que estamos vivendo. Então, esse grupo é uma grande alegria de saber que vocês estão passando juntos pela dor, estão passando juntos por toda essa turbulência social e, sobretudo, aí, familiar e vivencial. Também acolho algumas pessoas aqui que eu já estou vendo que eu conheço, que eu fiz o convite nas redes sociais e que pediram o link e estão aqui. Que grande alegria poder partilhar com vocês também, que já me conhecem de fora aí. Bom, a Elaine, então, me convidou para 2 temas, na verdade, para condensar 2 temas. O primeiro, um pouquinho mais curto, trazendo mais uma visão médica, pois, como a Elaine disse, eu sou médico, estou no 3º ano, no último ano da residência em psiquiatria aqui na FAMEP, Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, a minha cidade, onde nasci, cresci, estudei a faculdade e agora estou fazendo a especialização em psiquiatria. Em 2019, nós tivemos a alegria, eu e a Elaine, de juntos trilharmos em uma pós-graduação em logoterapia na prevenção do suicídio. Então, o tema hoje é saúde mental no luto, e eu quero trazer 3 dimensões, já que nós, seres humanos, vocês que estão me acompanhando, nós temos 3 dimensões. Essa dimensão é a biológica, psicológica e espiritual. Não tem como a gente separar essas 3 dimensões. Sempre, enquanto tiver fôlego de vida em nós, temos essas 3 dimensões. E cada especialista, cada profissional vai lidando melhor com uma dessas dimensões. Então, eu quero trazer aqui algumas das visões a respeito do luto, partindo dessas 3 dimensões. Então, quero partir, entre aspas, da mais básica, que é a biológica. Então, aquilo que é mais responsável da parte mais médica, referente ao luto, e mais especificamente a parte da psiquiatria. Trazer algumas questões que muitas pessoas têm dúvida, que ficam com medo, que ficam com receio. Isso é normal, isso é esperado, isso está estranho, isso vai passar, isso não passa. Medicação, quando tomar medicação, quando ir no psiquiatra, quando ir ao psicólogo, isso vai envolvendo muitos medos, e na prática clínica envolvendo o sofrimento da pessoa, o sofrimento da família, aumentando ainda mais pelo medo de não procurar um profissional, pelo preconceito, pelo orgulho, enfim, tantas coisas que passam às vezes na cabeça da pessoa de não procurar um profissional. Então, quero, nesse primeiro momento, ajudar a todos a compreendermos esses aspectos biológicos e um pouco psicológicos. E depois quero trazer uma dimensão mais espiritual no sentido dentro da logoterapia. Para quem não conhece, logoterapia é igual existe psicanálise, terapia cognitivo-comportamental, enfim, os psicólogos, quando se formam, eles escolhem uma linha ali para seguir. E uma dessas linhas é a logoterapia, que é a terapia centrada no sentido da vida. Então, Frankl, o pai da logoterapia, ele desenvolveu todo um estudo, uma teoria, uma visão do homem baseada no sentido da vida. E nisso, como sentido da vida, nós podemos também encontrar um sentido até mesmo e, sobretudo, na dor. Esses aspectos que eu quero trazer para vocês. E depois, se der tempo, a gente quer também deixar um bate-papo, às vezes precisar de algumas dúvidas. Eu acredito que eu já vou responder várias das dúvidas que eu sei que os pacientes trazem para mim pessoalmente, nas palestras. Mas caso eu não fale de alguma dúvida, pode deixar para o final, para que eu respondo. Ou então, aqui vai comentando, que se der eu vou manejando, que eu vou respondendo conforme vocês vão digitando aí, que eu vou olhando, tá bom? Bom, primeiro ponto. O que é o luto do ponto de vista médico, do ponto de vista psíquico, psiquiátrico? Até onde vai o luto? E a partir de onde surge a depressão? O que é depressão? O que é luto normal? O que é luto patológico? O que é doentio, entre aspas? Essa é uma discussão até mesmo dentro da ciência.
Dentro dos tratados de psicologia e de psiquiatria, existem muitas contradições. É algo que nos próximos anos é um dos temas que está sendo estudado entre os profissionais, entre os médicos, psiquiatras, psicólogos, para tentar casar as visões. Porque, bom, o luto o luto doentio, o luto patológico, vai a partir de 1 ano depois que a pessoa perdeu o ente querido, a pessoa querida. Mas se durante esse primeiro ano ainda tiver um sofrimento muito grande, tiver sintomas ruins, isso ainda pode ser doentio. Então, é muito bagunçado. Então, não existe uma certeza muito grande. Isso é depressão, isso é luto. Isso a gente vai avaliar conforme a gravidade dos sintomas, conforme as sensações, conforme principalmente o comprometimento que a pessoa apresenta. Esse é o diferencial. Se depois de 2 meses, mais ou menos, depois da perda, a pessoa ainda não consegue trabalhar de jeito nenhum, só consegue ficar deitada na cama, tem uma visão negativa do mundo, uma visão negativa de si, uma visão negativa do futuro, isso já vai nos lembrando mais os aspectos da depressão. Bom, então o que é depressão? Independente se tem um luto ou não, independente se teve a perda de algum familiar, de alguma pessoa querida ou não, o que seria depressão? É um conjunto de sintomas que fazem a gente poder colocar correspondentes a uma diminuição da energia vital. Como assim? Muitas pessoas acham que depressão é apenas tristeza, é apenas aquela pessoa que está chorando muito o dia todo. Mas, na verdade, tristeza e choro é apenas um dos sintomas da depressão. Outros sintomas que são também importantes são, por exemplo, a redução da energia, a falta de prazer nas atividades que fazia antes. Então, por exemplo, a pessoa gostava muito de costurar, de bordar, e de repente perde todo o prazer, não vê mais graça nisso. Um professor que amava dar aula, de repente não gosta mais daquilo, começa a ver um peso muito grande, uma falta de energia, falta de disposição, a alteração do ciclo do sono e da vigília, como assim, né? A pessoa ou dorme demais, ou dorme muito pouco, a alteração da alimentação, então ou come demais, ou come de menos, a irritabilidade, crise de nervosismo e também aí a questão da tristeza, do choro. Também pode envolver uma visão negativa sobre tudo. Então, o mundo se tornou cinza, a vida se tornou cinza, perdeu o colorido. Então, o negativo em relação a si coloca muita culpa, inutilidade. Então, um pensamento muito comum dentro da depressão eu não sirvo para nada, eu não presto, eu sou um peso para minha família, eu não sei o que estou fazendo aqui nesse mundo, se Deus tirasse minha vida seria melhor, porque acabava com isso tudo logo. Esses são pensamentos muito frequentes dentro da depressão. Visão de que o corpo não está muito bem, não está adequado e tudo se torna negativo. Visão do mundo, nada vai mudar, as pessoas não vão mudar, o mundo é ruim, o mundo é trágico mesmo, não tem sentido do mundo. E visão negativa em relação ao futuro. Então, já que eu não tenho jeito, o mundo não tem jeito, isso dentro de um pensamento de uma pessoa depressiva, tá bom? Já que o mundo e eu não temos jeito, então o futuro não existe, o futuro é uma perda, não consigo ver um futuro. E dentro ainda do quadro depressivo, existem, muito comumente, pensamentos de que, bom, se a vida não vale a pena ser vivida, para que eu estou aqui? Então, alguns pensamentos de morte, de tirar a própria vida. Em estados mais graves, também é comum alucinações dentro da depressão. Então, ouvir vozes, ver coisas que mais ninguém está vendo, ter a sensação de que tem alguém perseguindo, tudo isso é esperado, é comum dentro da depressão grave. Bom, por que eu trouxe todos esses elementos da depressão grave? Para a gente justamente conseguir diferenciar o que é o esperado para a perda de alguém, para um familiar, o que é o esperado para uma fase de luto e o que não é. Bom, quando que eu devo procurar uma especialista, quando eu devo procurar uma ajuda médica, psiquiátrica, psicólogo? Eu costumo dizer, se surgiu a dúvida, não quer dizer que está precisando. Se a pessoa ficou, mas será que é bom eu ir? Então, é bom ir. Já está na dúvida, então significa que está precisando de algum tipo de suporte, algum tipo de ajuda especializada nesse sentido. Bom, e o que seria o luto um pouco mais esperado, diferenciando aí da depressão? Como eu disse, a tristeza da depressão é algo mais geral, então tudo é negativo, tudo é muito triste, tudo é para baixo, tudo é cinza.
Já no luto, todos os pensamentos negativos são mais relacionados àquele da perda. Então, a perda do familiar, a perda da pessoa querida. Então, sempre que vem a tristeza, está associado, ou a maior parte das vezes que vem a tristeza, está associada à perda daquela pessoa querida. Os pensamentos de morte são também comuns no luto, mas um pouco diferente da depressão. Enquanto na depressão existe um desejo muito grande, uma vontade, muitas vezes, muito grande de querer morrer, de querer tirar a própria vida, já no luto existe algo comum de eu quero que o tempo passe rápido, eu quero que a vida acabe rápido para que eu possa me unir à pessoa querida, para que eu possa estar junto novamente. Isso é comum de acontecer, isso é até um pouco esperado, mas não no sentido de que eu quero tirar a minha vida. E apesar de eu querer acelerar, que passe rápido o tempo, não penso em tirar a minha vida. Isso é uma das coisas que, pessoalmente, né, a Elaine já falou algumas vezes para a gente, na pós, na live que nós fizemos ano passado também, né, Elaine, colocando isso que muitas mães, principalmente, têm essa dúvida. Às vezes vem um pensamento de que queria morrer e fica muito preocupado com isso. Claro que a gente sempre precisa diferenciar, mas muitas vezes nem é um desejo de tirar a própria vida, não é um desejo de fato de morrer, mas um desejo de estar junto com a pessoa querida, de estar fisicamente. É muito comum nas primeiras semanas, dentro do luto normal, entre aspas, dentro de um luto esperado, alteração também do sono, dar insônia, um apetite reduzido, pensamento recorrente, mas geralmente os pensamentos são relacionados à pessoa. Então, por isso que eu estou dizendo, né? Em relação a quê? Geralmente na depressão envolve tudo, tudo se torna negativo, tudo se torna para baixo. E na depressão existe uma constância, não existe uma oscilação tão grande dos sintomas. A todo tempo está muito negativo, está muito para baixo. Já no luto, conforme as semanas vão passando, existe uma oscilação. No começo, na perda, existe uma queda muito grande da energia, do humor, do afeto, cai bastante, mas com o tempo vai oscilando. Então é comum, muitas vezes, ter semanas boas, ter semanas que está mais para baixo, ter semanas que lembra mais a pessoa querida, ter semanas que vão alternando aí a lembrança de que não vai lembrando tanto da morte ali da pessoa, apesar da dor continuar. E de uma forma geral, vamos para simplificar, quando de fato eu vou procurar aí ajuda médica, ajuda psicológica? Quando existir já um comprometimento. Na prática, a gente não fica olhando tanto esse tempo. Se já a pessoa já acabou de perder a pessoa querida e ali já está ouvindo vozes, então esses são sinais graves. Ouvindo vozes, vendo coisas que mais ninguém está vendo, pensando, planejando tirar a própria vida. Opa, peraí, isso já não está tão esperado para um luto. Conforme as semanas vão passando e não consegue, pelo menos, voltar um pouco da rotina normal, então, do trabalho, dos afazeres de casa, da alimentação, isso já está tendo um comprometimento muito grande. Isso já não é o esperado. Provavelmente precisa de uma intervenção mais forte aí de terapia e provavelmente também de medicação. Bom, e medicação? Pode, não pode, deve, não deve? Quais são os mitos, o que é verdade, o que é mentira, medicação vai tirar a pessoa querida, medicação vai tirar a lembrança, medicação vai me tirar, vai me deixar dopado, medicação vai contra os princípios da religião, o que tem, o que não é? Deixa eu ver aqui, tinha uma perguntinha aqui. Deixa eu achar aqui, para ver se eu já respondo aqui. Não, Samuel, eu que estou colocando algumas coisas tá que você está falando, eu tô resumindo aqui, tá bom? Beleza, ótimo, ótimo. Estou te assessorando. Obrigado. Bom, foi bom essa pausa aí, mas antes de falar da medicação, quero trazer um aspecto também, como eu disse, da oscilação, que é muito comum. A oscilação da lembrança, quando eu muitas vezes acho que, nossa, já está bem, já está, entre aspas, superando, de repente vem a lembrança de novo, de toda a situação da perda, de toda a lembrança da pessoa, e aí entra de novo em fase de tristeza, e aí isso vai gerando uma angústia muito grande, muitas vezes nos familiares, sobretudo nas mães, nas mulheres, que eu vejo isso mais frequente. Então, uma sensação de que isso nunca vai passar, nunca vai melhorar, mas é que, como eu disse, é esperado essas oscilações, sobretudo nos primeiros. No primeiro Natal sem aquela pessoa, no primeiro aniversário,
no primeiro ano novo, enfim, né, o primeiro ano de falecimento, os primeiros são datas muito marcantes, geralmente estão associadas com quedas de tristeza, de choro, de falta de energia, de desânimo, de apatia. Isso é muito comum de acontecer, tá bom? Bom, a medicação, não quero trazer aqui uma palestra específica de medicação, mas eu sei que isso envolve muitos medos, muitos preconceitos também, então eu fico com uma responsabilidade muito grande como médico de trazer isso para vocês, porque eu vejo muita gente na prática sofrendo por não procurar a medicação, por receio de tomar remédio. Claro que remédio não é para todo mundo, sobretudo em algo tão controverso, não é mesmo? E tão esperado também a tristeza. Então, por isso, o choro, a apatia, a falta de energia, tudo isso é realmente muito esperado. E muitas vezes já é o normal aí para aquela situação. Então, por isso que vale aí o acompanhamento médico, o acompanhamento psicológico, muitas vezes. Mas, como eu disse, muitas famílias, muitas mães, sobretudo, sofrendo muito na prática por não procurarem ajuda. Então, principais medos que a gente vê em relação à medicação, eu já quero deixar aqui alguma resposta. Não sei se vocês quiserem também fazer pergunta, como eu disse, podem fazer aí, mas eu já vou falar aquilo que eu acho que 100% dos pacientes me perguntam na prática clínica. Bom, a medicação, se eu tomar agora por uma coisa tão aguda, tão pontual, né, uma perda de uma pessoa realmente não entra tanto, às vezes, no aspecto depressão, mas está comprometendo tanto, está causando uma falta de energia tão grande, uma tristeza, um choro tão frequente que não consegue se recompor, se eu tomar medicação agora, eu vou ficar viciado para a vida toda? Não. A maior parte das medicações para depressão, estou falando depressão porque as medicações são as mesmas, né? Para depressão, ansiedade, pânico, toque, luto patológico, as medicações são muito parecidas. Essas medicações não causam dependência. Tem, sim, medicações, mas que são a minoria, que eram usadas muito nas décadas passadas e causavam, sim, dependência. Agora, recentemente, as medicações mais novas, mais modernas, não causam essa alteração. Então, tratando, ficando bem, ficando estável, aí vai ter todo um tempo de acompanhamento, depois é possível tirar, não vai precisar tomar para a vida toda. Medicação vai me deixar dopado, vai me deixar mais sonolento, já estou sem energia. Medicação vai me tirar o sono ou vai me dar sono. Pelo contrário, isso não é o esperado. Às vezes, se acontecer isso, é um efeito colateral que consegue manejar, mas o médico, nós médicos, psiquiatras, jamais vamos almejar isso. Nós queremos, pelo contrário, que a pessoa fique disposta, fique com energia, que não fique com sono ou com insônia, que consiga dormir bem, que consiga dormir o adequado. Então, não é um intuito dopar. Se acontecer, é mais um efeito colateral e depois consegue reverter, consegue mexer. Ou passa, não é mesmo? Porque é muito comum, aí sim, as medicações da psiquiatria, no geral, nas primeiras semanas, dão muitos efeitos colaterais. Quais são os efeitos colaterais mais comuns? Olha, pense em tudo como tem efeito colateral. Às vezes eu falo para o paciente, pensa, vai pensando em efeito colateral. Pense na dor do dedinho da ponta do pé. Pode dar? Pode dar, mas muito leve. E não dá tudo de uma vez, tá bom? Eu falo que pode dar de tudo, mas também não dá tudo de uma vez, não é o fim do mundo. Quando dá, às vezes, o que é mais comum de acontecer? Um pouco de enjoo, de mal-estar, dor de cabeça, sensação de que vai vomitar, às vezes pode dar sonolência, como eu disse, já vi várias vezes formigamento nos braços, mas tudo isso muito leve e passa nas primeiras semanas. Então, não sei se alguém aqui já está tomando medicação, já chegou a tomar medicação. A gente fala, não pare de tomar no primeiro mês, porque no primeiro mês ainda está chato mesmo. Os efeitos colaterais estão presentes e o efeito terapêutico de melhora aparece depois de uns 30, 60 dias, mais ou menos. Então, geralmente a pessoa está ansiosa, não é mesmo? Já está sofrendo de ansiedade. Ainda a gente fala ainda para esperar, fica mais ansioso ainda, não é mesmo? Mas aqui, infelizmente, as medicações da psiquiatria atualmente demoram para fazer efeito terapêutico e demoram para passar os efeitos colaterais, tá bom? Bom, questão de engordar, de ganhar peso, isso é muito específico de cada medicação e de cada situação, tá bom? Então, nem quero trazer aqui, porque dependeria da medicação tomada. É claro que existem outras perguntas, mas eu sei que essas são as mais comuns. Se alguém quiser alguma específica de medicações, como o espaço ainda estou falando da dimensão biológica,
pode falar aqui agora para sanar as dúvidas aí a respeito da medicação. Agora, mais especificamente do luto, uma angústia muito grande que eu vejo na prática clínica e justamente na questão da medicação é, bom, sendo luto, sendo algo esperado, algo comum de acontecer, será que a medicação não vai tirar a minha dor? Será que a medicação não vai tirar a minha lembrança dessa pessoa querida? Será que não vai me tirar a memória? Será que vai fazer que eu esqueça tudo isso? Muito pelo contrário, não tem como a gente apagar nenhuma memória com a medicação, não tem como tirar a dor. Isso também não tira. O que tira são justamente os sintomas mais graves. Nem tristeza a gente conseguiria tirar, mesmo pensando num caso depressivo. Isso não é tirado. O que é tirado são os sintomas principalmente físicos. Então, essa falta de energia, essa queda, essa apatia, a perda do apetite ou ganho de apetite. Mas agora, a tristeza, que é algo comum, que é algo humano, isso não, a medicação não atua, porque tristeza, lembrança, saudade, vai muito além do biológico, vai envolvendo biológico, psicológico e espiritual, e a medicação só atua no biológico, né? Então, eu vejo por trás desse medo da perda da não a perda da memória, não vai apagar a memória, mas tirar o luto, tirar a dor. Eu já vejo nisso, apesar das vezes o médico já ficar um pouco, por que a pessoa não quer tomar medicação, está sofrendo tanto, mas por trás disso a gente pode ver algo de muito belo. E agora que eu quero já encaminhar para o outro bloco que eu queria trazer para vocês, as reflexões mais a respeito da parte psicológica e espiritual a respeito do luto, aí envolvendo mais os aspectos da logoterapia, como eu disse no começo para vocês. Muitas vezes, quando a mãe traz a angústia de que não quer tomar medicação pelo medo de perder esta fase do luto, de perder a lembrança, de perder essa sensação que o luto vai causando da perda daquela pessoa querida, do filho querido, como aqui a maior parte é de pais, que eu estou trazendo mais especificamente, a gente pode ver algo que é muito humano, de não querer ser uma massa, mas de querer viver intensamente, de querer ser eu, de ter uma personalidade, de, olha, por favor, não me tire isso algo de único que eu estou tendo agora, eu interpreto, não que os pacientes digam isso, imagino que vocês possam pensar nisso, mas eu interpreto desse sentido, olha, eu não quero que a medicação me tire esse momento único, essa situação que eu estou vivendo que é única, essa despedida que é única. Então, por trás das nossas dores, antes de falar do luto, antes de falar da dor, quero trazer algo que vem antes, mesmo enquanto seres humanos, enquanto pessoas. Nós, cada um de nós, existe uma sede, existe uma busca de querer ser eu, de querer ter uma personalidade forte, estruturada, firme. Boa parte das nossas angústias, boa parte das nossas neuroses, que são as doenças psíquicas, dos nossos sofrimentos, vem justamente de eu não conseguir desenvolver a minha personalidade, a minha individualidade, de ser eu e não ser uma massa, como a gente vê hoje aí. A mídia massificando as pessoas, as redes sociais massificando as pessoas, massificando os sentimentos, e eu não vou ter na minha história. A minha história é a história da novela. Se eu pego a minha história e a novela é exatamente igual, né? Porque a gente vai massificando, a gente vai perdendo a nossa individualidade. Olhamos para um bêbado, por exemplo. O bêbado não tem bêbado diferente. Bêbado é sempre igual. Bêbado não tem uma personalidade ali sendo evidenciada nele. Estou fugindo um pouquinho do luto, mas já volta para falar com certeza do luto. Mas olhemos para o bêbado. O bêbado, ele não tem uma personalidade. Ele está ali todo bêbado, no começo engraçadinho, fica alegre, fica eufórico, depois vai ficando choroso, pode ficar agressivo e depois dorme por bastante tempo e depois pode ter uma ressaca muito grande. Todo bêbado é igual. Todos os sofrimentos de novela, por exemplo, são todos iguais. As angústias, vai mudando um personagem aqui, vai mudando um personagem ali, o nome disso, o nome daquilo, mas os sofrimentos, a personalidade é tudo igual. Muda o nome, muda uma coisa ou outra, a música, o tema principal, o enredo, o beijo, mas sempre são as mesmas histórias, as mesmas pessoas, não existe algo de individualidade, algo de único naquelas pessoas.
Diferente, por exemplo, aqui como um grupo que boa parte acredita ser cristão, como eu estava ouvindo aqui vocês falando no começo, oramos aqui o Pai Nosso, olhamos para grandes pessoas dentro da religião, como já foram únicas, já foram específicas, já foram assim, não foram bêbados, no sentido assim, de que não, a gente consegue reconhecer, olha, dentro da religião católica, como católico, Terezinha do Menino Jesus, Santa Terezinha, não existe outra Santa Terezinha, olha como ela era única, a gente vê os pensamentos, apesar de ter muitos santos, pessoas elevadas espiritualmente, se quisermos colocar assim, parecidos com Terezinha, mas só ela era Terezinha, a gente consegue reconhecer algo. A gente vê uma frase, nós católicos, falando de pequenez, já fala, nossa, isso é de Santa Terezinha do Menino Jesus, né? A gente já reconhece aquilo que de único. Para a Bíblia, os personagens da Bíblia, Davi, nós conseguimos reconhecer os salmos que são de Davi, as canções que são de Davi, porque existia algo de único na pessoa dele, que ele conseguia se fortalecer. Então, dentro de nós, existe essa essência, essa necessidade. E muitas vezes vamos sofrendo, mas não o nosso sofrimento. O sofrimento que a mídia vai colocando, que as músicas vão colocando, que a sociedade vai colocando, e não vivemos aquilo que de único que nós temos a crescer e a desenvolver. Então, já trazendo esse aspecto, dentro de nós existe uma sede de sentido. A sede de descobrir o sentido da nossa vida. E não descobrir o sentido da vida no geral, mas descobrir o sentido da minha vida. Qual que é o sentido da vida do Samuel? Isso é a grande pergunta do século XXI. Qual é o sentido da vida? Porém, muitos filósofos vão bater na cabeça, muitas pessoas nas redes sociais vão bater na cabeça em cima dessa pergunta, qual é o sentido da vida? E vão elaborando milhares e milhares de hipóteses, de respostas para isso. Dentro da religião temos essa resposta, essa finalidade central aí, essa resposta central dentro da religião, que é o sentido da vida é Deus. Mas, ok, o sentido da vida humana, mas qual é o sentido específico da vida do Samuel? É Deus, mas como que ele, só o Samuel, Serviani Fernandes, como só ele, em toda a história da humanidade, vai chegar até Deus? Como só ele vai chegar a amar os seus familiares? Existe algo de único em nós, existe algo de sentido, e o sentido da vida agora, não apenas no geral. Por exemplo, se alguém me perguntar agora, qual é o sentido da vida do Samuel? Bom, o sentido da minha vida agora, 18 de março de 2021, às 8h40 da noite, é estar aqui com essas pessoas, é estar falando deste tema. O meu sentido não é outro, não tem sentido nenhum eu estar viajando agora. Né? Não tem sentido eu estar deitado na cama, dormindo. O meu sentido agora é estar com vocês. Daqui a uma semana o sentido já não vai ser esse. Então, cada momento existe algo de único, existe algo de singular. E não apenas um momento, mas eu também tenho algo de único. Eu também tenho algo de singular. Então, muitas vezes, para superar as nossas dores, os nossos sofrimentos, precisamos responder a essa pergunta que a vida nos faz. Qual é o sentido da tua vida? Quem é você? Quem você quer ser? Não apenas o que você quer ser. Apesar de não ser a fase aí da maioria, né, mas muitos jovens, muitos adolescentes têm essa angústia gigantesca hoje em dia. O que eu vou ser da minha vida? E aí, que fatalidade responder? Eu vou ser médico. Não, não é o que eu vou ser da vida, quem eu vou ser na minha vida. E médico é uma das respostas, mas eu não vou apenas ser médico, porque, bom, me formei na faculdade de medicina, e aí, acabou o sentido da minha vida? Não. Existem muitas outras dimensões dentro da minha vida, e isso vai envolvendo a minha personalidade. E por que eu estou falando tudo isso de personalidade, de sentido da vida, de singularidade, de unicidade? Porque justamente viver o luto é viver aquilo que de único a pessoa querida tinha, aquilo que de único a pessoa que se foi, que levou algo, mas também deixou algo dentro de mim único. E esse único que precisa ser vivido. Muitas vezes a medicação vai ajudar aquilo que está de excesso. O tratamento vai ajudar a tirar justamente o que está em excesso. Ó, não, peraí. Essa apatia está sendo a apatia de todas as mães enlutadas. Você não está vivendo o seu luto, aquilo que de único o seu filho, a sua filha, a pessoa querida tinha para te oferecer. Está vivendo algo aí que todo mundo pode viver. E isso é normal, né? Isso é esperado, isso não é ruim. Mas para nos ajudar ainda mais a superar isso, bom, o que de único essa pessoa
levou da minha vida, o que de único essa pessoa deixou também na minha vida. Pensar o luto não é apenas pensar, e isso eu quero propor essa reflexão para vocês. Anotem aí, se possível, se tiver um caderno, depois qualquer coisa no final, ou a Elaine coloca de novo que é a pergunta. Mas reflitam antes de dormir ou nesse final de semana, o que essa pessoa que se foi, o que ela levou de mim e o que ela deixou em mim. Muitas vezes vamos pensando apenas como luto, como um momento de vazio, e também é um buraco que deixou, porque é um buraco sim. Mas se essa pessoa, mesmo que um bebê que morreu, mesmo dentro da barriga da mãe, não teve nem ainda, às vezes, muito um nome para aquele bebê, mas ainda assim, aquele bebê deixou algo de único, uma esperança, uma alegria, uma boa notícia, um amor. Ele deixou algo naquela vida. Quanto mais nós podemos pensar aí, quanto mais velha a criança que desenvolveu um pouquinho mais, teve ali as suas características mais desenvolvidas, esta pessoa não deixou apenas um buraco dentro de você, mas deixou algo. Deixou as lembranças, deixou o sorriso, deixou a companhia no final de semana, deixou os sonhos, as expectativas, deixou muitas coisas. E para ajudarmos a viver o luto, precisamos olhar para as coisas que essa pessoa levou, não que se foi com essa pessoa que não vai conseguir voltar, mas ela deixou algo também. E por que eu falo viver o luto e não apenas superar o luto? Porque justamente temos essa necessidade de viver o luto, de não fugir do luto. É uma fase, é uma estação, e como uma estação precisa ser vivida. Se falarmos, não quero viver o inverno, quero pular direto para a primavera, eu vou entrar em sofrimento, eu vou entrar em depressão ainda mais, eu vou entrar em neuroses, porque nós somos feitos de tempos e estações. E como vai dizendo aí a Bíblia, a palavra é tão sábia, existe o tempo para semear, existe o tempo para colher, existe o tempo para chorar, o tempo para rir, e o luto é esse tempo que precisa ser vivido, mas não vivido como massa, como um momento apenas como um momento trágico, apenas como um momento triste, mas que até mesmo nesse momento eu consigo descobrir um sentido para a minha vida e um sentido para a vida dessa pessoa que se foi. Nós podemos considerar, então, dentro desse aspecto do sentido da vida, que o luto não é apenas pensar na dor, que também vai envolver na dor, tá bom? Tudo que eu vou dizendo aqui para vocês não é para diminuir a dor, para menosprezar a dor, mas para ampliar o olhar. Isso que eu quero colocar, que não existe apenas a dor, apenas a tristeza, apenas a apatia, mas existem outras dimensões que precisamos valorizar também. E fazer memória é uma dessas dimensões do luto também. Luto não é apenas igual à dor, mas luto também significa fazer memória. E o que é esse fazer memória? É trazer à memória aquilo que de bom essa pessoa deixou, como eu estava dizendo, e aquilo que essa pessoa pode continuar deixando. Não precisa ser algo apenas no passado, porque a eternidade existe. Como uma pessoa que estava dizendo no começo, acho que era o esposo da Bia, né? Estava falando da eternidade, que vai encontrar com seu filho na eternidade. Não é dessa eternidade ainda que eu estou falando, apesar de eu como católico, como cristão, acreditar assim na eternidade, no céu, na religião, mas ainda não é dessa eternidade que eu estou dizendo. É uma eternidade que vem, entre aspas, antes dessa. É uma eternidade da filosofia, uma eternidade da metafísica. Ixi, falei difícil agora, né? Mas eu já explico para vocês. Vou levar uma água aqui. Imaginemos, aqui, partindo um pouquinho, que eu deixo aqui o meu celular, que vocês estão vendo, eu deixo meu celular cair. Bom, o celular caiu aqui exatamente 8h46 da noite, do dia 18 de março de 2021, aos 30 segundos aí das 8h46. Vamos chutar aí. Bom, todos viram o celular caindo. Ele não está mais caindo, ele já está ali. Não é mesmo? O celular está aqui. Porém, a gente nunca vai poder dizer que o celular nunca caiu. Ele caiu e nada vai apagar esse passado. Ele sempre, independente do futuro, que o celular pode caindo outras vezes, mas às 8h45 e 30 segundos, 8h46 e 30 segundos do dia 18 de março de 2021,
esse celular caiu e continua caindo na eternidade, porque existe a nossa memória, existe a nossa lembrança, e independente da nossa memória, existe dentro do aspecto dimensional do tempo, o passado nunca é apagado. Mesmo que esqueçamos de um passado, e quantas coisas nós esquecemos do passado? O passado nunca é apagado. Se ele nunca é apagado, ele é eterno. Então, essa eternidade também existe. Além da questão da religião, existe essa eternidade, que o passado não é apagado. Bom, se o passado não é apagado, o passado daquela pessoa querida também não é apagado. As lembranças, a vivência daquele filho, daquela filha, daquele esposo, esposa, daquela pessoa querida, não é apagado. Nós podemos considerar, então, o passado como um grande baú de ouro. Um baú que não é apagado, que não é perdido, mas que são depositados as nossas alegrias, que são depositados os nossos amores, os nossos medos, os nossos pecados. O passado é um grande baú. Ele é aberto, né? A gente pode ir colocando, mas jamais vamos conseguir tirar alguma coisa. Mesmo que pensamos, bom, vamos morrer, ninguém mais vai se lembrar, por exemplo, supondo, né? Um dia morri, toda a minha família morreu, todos os meus amigos morreram. Ainda assim, mesmo que ninguém se lembre do Samuel Serviani Fernandes, ainda assim, nada vai apagar o passado que eu vivi. As pessoas que eu ajudei e essas pessoas que ajudaram outras pessoas e ajudaram ainda mais. Nada vai apagando. Assim também nós podemos pensar nesta dimensão do luto. Existe uma eternidade. Esta pessoa, as lembranças que ficaram, elas não são apagadas da eternidade, mesmo que a memória possa apagar. Aquilo que viveu continua sendo vivido. Aqueles sorrisos, aqueles sonhos que a Mariana, né, filha da Elaine, tinha, não apagaram, continuam lá. E se o amor, existe uma frase de Camões que é o seguinte: transforma-se o amador na coisa amada. O amor nos transforma. Aquilo que eu vou amando, então, por exemplo, se eu amo a religião, eu vou me dedicando à religião, eu vou me transformando à religião. Se eu amo a minha profissão, e vou estudando, vou me dedicando, eu vou cada vez mais me tornando um médico melhor. Se eu amo a minha família, eu vou passando mais tempo. Então, transforma-se o amador, aquele que ama, na pessoa amada. E não necessariamente estando fisicamente juntos, mas apenas a vivência. Aí a gente poderia colocar existencial. Mesmo que a Mariana não esteja mais fisicamente com a Elaine, olha que bonito isso, como que eu vejo um sentido tão grande de superação, de vivência do luto. Ainda assim, a Elaine continua deixando-se amar pela Mariana, ainda hoje, lembrando das vivências, lembrando dos sonhos, escrevendo os livros que a Mariana poderia ter escrito, falando como a Mariana poderia ter falado para os adolescentes, para os mães, para os jovens, para as famílias. Olha, como que a Mariana não está aqui fisicamente presente ao lado da Elaine, mas a presença existencial dela, a lembrança dela, a torna viva no coração da Elaine e a torna viva na história de outras pessoas. Não apenas presencialmente, fisicamente, mas podemos até dizer, sem a gente ainda pensar na questão de ressurreição, de encarnação, sem pensar nesses fatores religiosos. Se a gente pensar nisso, só da Mariana ter existido, e vamos imaginar aqui, imaginemos que não existe religião, imaginemos que não existe céu, terra, inferno, imaginemos, tá? Só imaginemos que não encontraria a Mariana depois de falecer. Mesmo assim, a Mariana poderia continuar presente pelas ações que ela teve, por quem ela foi, e não apenas foi no passado, mas continua sendo presencialmente. Então, uma proposta que depois faço para vocês também, uma outra dinâmica que pode se fazer, talvez outro dia a Elaine possa trazer no grupo, se ainda não trouxe, é que hoje não daria tempo, mas de vocês construírem um baú e colocando todas as lembranças. E não apenas o acontecimento, isso aconteceu dia tal, mas uma letra de uma música, uma foto, uma cor que lembra essa pessoa, uma flor que lembra essa pessoa, e coloque num baú. E colocando, olha, esse baú até pode apodrecer, porque é matéria, mas o baú da eternidade não apaga, nada vai apagar essa pessoa da minha vida, aquilo que ela deixou. Vai colocando aquilo que ela deixou na sua vida, na sua história. Ela deixou você uma pessoa melhor,
como aí a própria frase de Camões, né? Transforma-se ao amador na coisa amada. Se vocês amaram, alguma coisa você transformou em vida. Alguma coisa essa pessoa te transformou, mesmo que pequena. E esta pequena coisa precisa ser valorizada, precisa ser reconhecida. E nesse baú a gente pode ir colocando essas transformações simbólicas, físicas, matérias, mas que vai nos trazendo essa dimensão psicológica, essa dimensão espiritual. Dentro desse aspecto ainda do amor, nós podemos colocar, né? Então, só retomando o ponto aqui, desse fazer memória. Dentro da Bíblia, nós podemos colocar, né, ver Jesus ali na última ceia, colocando, fazer isto em memória de mim, como diz a palavra, e os católicos repetem isso em todas as missas, o padre repete isso em toda a missa. O que significa fazer em memória? Como, só para encerrar esse ponto, esse fazer em memória não é apenas lembrar, trazer a memória. Ah, bom, então no dia 18 de fevereiro de 2019 aconteceu isso. Não apenas fazer essa memória, mas também fazer presente. Em memória significa também fazer presença, tornar presente. Então, todas as vezes que retomamos aspectos bons, trazemos à memória, colocamos aquilo como presente também na nossa vida e permitimos que isso nos transforme, que isso nos leve. E assim nós descobramos o sentido da dor. Porque, como eu dizia, todos nós, dentro de nós, existe uma sede por um sentido, de descobrir um sentido. E o sentido que existe até o último fôlego de vida, existe um sentido para a vida, e até mesmo na dor, até mesmo na perda dessa pessoa. Pegando mais uma vez um exemplo aí, que está mais próximo de mim, que eu conheço, a Elaine. Olha um sentido que ela descobriu com a perda da Mariana, no sentido de ajudar outras pessoas a descobrir o sentido da sua dor, ouvir outras pessoas. Podemos com certeza colocar aqui, se a Elaine com certeza tivesse um botãozinho para escolher entre perder a Mariana e não perder, com certeza escolheria não perder. Mas já que teve esse fato que não é possível mudar, ainda assim é possível descobrir um sentido para esta perda. E qual é um dos sentidos? É bom que eu consigo ver mais visível. Abrir um grupo para ajudar outras pessoas com as suas perdas. Então, como que eu posso superar essa dor? Como que eu posso viver o luto descobrindo o sentido desse luto? Descobrir o sentido nessa dor, nesse sofrimento. E isso não vai envolvendo apenas no luto, mas para todos os sofrimentos, até mesmo no sofrimento, nós conseguimos descobrir um sentido por trás desse sofrimento. Não conseguimos dar um sentido. Isso que é diferente. É isso que a logoterapia vai colocar. Nós não damos um sentido para o meu sofrimento. Então, por exemplo, bom, então houve uma tragédia. Então, eu vou me levantar, não, eu vou pensar em otimismo, em palavras boas, não vai dar tudo certo. Isso é claro que pode dar certo, mas isso é muito fraco, porque é uma coisa que eu estou colocando, que eu estou inventando. É o contrário. Eu não tô convidando vocês a darem um sentido para a dor, mas descobrirem. Ou seja, o sentido já existe. Basta a gente descobrir, ir atrás desse sentido, ir em busca desse sentido, por trás dessa dor, por trás desse luto, por trás dessas cinzas, existe um colorido, existe uma esperança. E eu preciso ir atrás desse colorido. Não apenas eu vou pintar, eu vou inventar qualquer coisa. Bom, vou esquecer. Vou viver agora minha vida, vou beber, vou fazer isso ou aquilo porque vai dar problema, vai dar doença. Se eu quiser inventar algo, eu preciso descobrir este algo que já está fora de mim, eu preciso trazer para dentro de mim. Dentro desse aspecto do amor, desse amar, se deixar transformar, uma frase que coloca aqui agora, que toca muito. Se você está sofrendo, se existe o luto, é porque amou, né? Poderíamos resumir. O preço do amor é o luto. Se fosse dada a opção para você agora, olha, eu vou tirar o seu luto, eu vou tirar a sua dor, e não é com nenhum remédio. Eu não vou te dar nenhuma substância, nenhuma pílula aqui. Vai ser um remédio ótimo. Olha, vai tirar toda a sua dor, você já vai esquecer de tudo e vai esquecer também dessa pessoa. Vou apagar a sua memória. Vou tirar a sua memória aqui e você não vai se lembrar mais nada dessa pessoa. Claro que o luto ia embora. Mas você apagaria a memória? Apagaria a memória de esquecer totalmente aquela pessoa, mesmo com dor?
ainda assim a memória daquela pessoa, a vivência daquela pessoa ainda traz um sentido, ainda traz algo de único. Olha, né, vamos supor, se eu fosse Deus, né, onipresente, então uma pessoa está sofrendo muito, então tá bom, ó, eu vou voltar no passado e eu vou apagar a existência dessa pessoa. Essa pessoa nunca vai ter nascido. Tudo bem por você? Ainda assim, isso não teria sentido para nós, porque ainda preferiríamos continuar sofrendo do que apagar totalmente a memória, esquecer daquela pessoa, esquecer a vivência, esquecer a existência, aquilo que aquela pessoa deixou e levou de nós. O preço do luto, o preço do amor, perdão, o preço de amarmos é o luto. Se amamos, em algum momento vamos perder aquela pessoa, aquela situação, aquela ideia. E claro que isso não é para trazer um conforto fácil, barato, porque esse não é o meu intuito aqui hoje também, tá bom? Muitas vezes a gente pode colocar dentro da religião, dentro de aspectos da família, a gente sempre quer dizer alguma palavra para alguém que perdeu alguém querido, principalmente recentemente, quer falar, quer trazer algo, quer trazer um consolo, e muitas vezes a gente só precisa estar junto, mesmo só precisa ouvir, não precisa falar nada. Então, meu intuito não é falar palavras de consolo, mas palavras que possam ajudar a enxergar esse sentido. E justamente enxergando esse sentido, nós podemos pensar, o preço de ter amado esta pessoa é o luto que está vivendo. Está pagando um preço, mas que ainda assim é um preço muito pequeno diante de tudo que você já deve ter conseguido com aquela pessoa em vida, presencialmente, e que ainda pode continuar recebendo, mesmo que essa pessoa se foi, mesmo que fisicamente não está junto, mas existencialmente na memória, no coração, pela fé, pela religião, se faz presente. Bom, outro aspecto dentro dessa questão é a reconstrução, e que aí, como eu disse para vocês, vai envolvendo esse descobrimento do sentido da vida, o descobrimento do sentido da dor, da morte, da perda, do luto. E aí existe uma descoberta. A morte pode ser uma abertura. A morte, o fim de um tempo, não é o nosso fim. A morte não precisa ser apenas um fim, mas também pode ser uma porta de entrada, pode ser uma abertura para um choque. Opa, peraí, olha que grande notícia, que revolução, não é mesmo que nós vivemos no ano de 2020, isso socialmente estou falando, né? Isso é claro que existe muito individualmente para vocês, na particularidade da perda de uma pessoa querida, sobretudo de um filho, mas falando aqui da sociedade, do Brasil, do mundo de 2020, uma novidade, uma revolução, um carro, um avião novo, uma roupa nova, um mundo novo? Não, o descobrimento da morte. Parece que, é claro que não negando o Covid de jeito nenhum, eu como médico atendendo pacientes com Covid também, existe, mas um dos medos que nós vivemos em 2020, estamos vivendo agora, é uma novidade. Opa, peraí, existe muita tecnologia, existe muita ciência, existe vacina, mas ainda assim existe um momento para a morte. Isso não conseguimos fugir. E isso que nos choca, isso que nos aterroriza. O século XX foi marcado pelo século da crueldade. O século passado, que parecia que tudo estava avançando, Deus estava sendo esquecido, o homem estava se tornando Deus, a tecnologia, as evoluções, e aí vem a maldade. Vem o comunismo, vem o fascismo, o nazismo, as guerras, bomba atômica, a maldade. O ser humano descobre, entre aspas, a maldade. E agora, no século XXI, nós descobrimos que o ser humano é limitado. Então, a morte por si só é um tabu hoje em dia. Não refletimos sobre a morte, não pensamos sobre a morte. Então, das fontes do nosso sofrimento do luto também envolve isso. Não pensamos a nossa própria morte. E vamos morrer. Mas como vamos morrer? Aí que está a diferença. A pergunta é muito grande, né? Quando vamos morrer? Como vamos morrer? Mas em que aspecto existencial? Como um bobo? Como um idiota? Como uma pessoa querida? Como uma pessoa amada? Como uma pessoa odiada? Como existencialmente eu vou morrer? Portanto, dentro da logoterapia, nós podemos pensar, e não apenas dentro da logoterapia, mas na vida, no ser humano como um todo, como psiquicamente, existencialmente colocando, a morte não precisa ser um fim, mas uma abertura para justamente a vida. O oposto da morte, nós podemos colocar, o oposto da morte não é apenas vida, mas quando no túmulo, não é mesmo?
que a gente coloca a data de morte e a data de nascimento. O oposto da morte, não necessariamente é a vida, mas o oposto da morte é sempre nascimento. Então, também, viver o luto é viver uma fase de um novo nascimento, um novo descobrimento de quem eu posso ser, de quem esta pessoa que foi pode continuar sendo na minha vida, na vida das pessoas queridas. Crescer existencialmente, crescer interiormente. Olha, antes eu não me dedicava a Deus e agora eu posso me dedicar, eu não apenas porque por tempo, mas é porque eu ignorava isso, nem pensava na morte, agora a pessoa se foi, peraí, existe a morte mesmo, eu preciso me dedicar a Deus, preciso me dedicar aos pobres, me dedicar ao meu trabalho, me dedicar mais à minha família. Mesmo quantos divórcios que acontecem, né, na questão após o luto, né, envolvendo esses aspectos, por essa dificuldade, não é uma condenação, mas essa dificuldade de justamente conseguirmos ampliar a visão para as situações que estamos vivendo, que a pessoa é chamada a viver. E ali, diante daquela perda, existe uma abertura para os outros filhos que ainda tem, para as outras pessoas, as outras situações. Claro que a pessoa que se foi a única, como estava dizendo, existe uma unicidade, existe algo de único que aquela pessoa deixou e aquilo que aquela pessoa levou. Mas também esse fim pode ser também um novo começo, um novo descobrimento. E assim, Frank vai colocar como nós podemos descobrir o sentido da vida como um todo. E agora, trazendo também para a questão do luto, como nós podemos descobrir esse sentido? Como eu estava dizendo para vocês, nós não damos o sentido, nós descobrimos o sentido. E como nós podemos descobrir o sentido da vida, descobrir o sentido dentro da morte, dentro da perda, dentro da dor, do sofrimento, da culpa? Por 3 pontos. Por meio de amando alguém, amando uma causa, servindo a um Deus e sofrendo com atitude. Amar a alguém ou alguma causa, servir a um Deus e sofrer com atitude. Amar alguém, como eu já estava dizendo, é colocar algo para fora, não apenas receber, mas colocar, tirar algo de si. Claro que dentro do luto é um aspecto muito desafiador, mas possibilitar uma pequena elevação do olhar, uma pequena amplitude do olhar, colocar algo no mundo. Mais uma vez, tomando aí como exemplo a Elaine, na sua dor, ela olha para o mundo e vê, opa, peraí, mais pessoas precisam de ajuda, mais pessoas precisam ser ajudadas. Isso é amar, isso é se entregar também, né? Grandes obras, grandes feitos, grandes construções, mas isso também nós podemos colocar como um servir a Deus, claro que Deus pensando no aspecto religioso, mas pensando no seguinte aspecto, mesmo para os ateus, mas pensando que existe algo acima da materialidade, existe algo acima daquilo que eu consigo ver com os meus olhos, existem os valores, existem aquilo que eu não consigo mudar, existe aquilo que vai deixar, que vai ficar na eternidade, mesmo que eu morra, ainda assim vai ficar na eternidade. E sofrer com atitude, sofrer com escolha. Diante dos sofrimentos, nós temos as nossas escolhas. Não precisamos ser determinados, não precisamos viver como um bêbado diante dos sofrimentos, viver sempre do mesmo jeito, como na novela, né? Na novela, os sofrimentos são todos iguais, o choro é tudo igual, né? Os atores aí das novelas, o choro é tudo igual. Se a gente tira o mudo, a gente não consegue entender por que a pessoa está chorando. Parece que um choro de uma perda de um filho é o mesmo que o choro por não ter passado no vestibular, e existem choros diferentes, existem tonalidades de voz diferentes no nosso sofrimento. Nas novelas, na televisão, parece tudo igual. Mas na nossa dor, a gente é chamado a sofrer com atitude, com escolhas. Eu não preciso viver um fluxo de dor, um fluxo de sofrimento, um fluxo de circunstâncias que vão me levando, que vão me atropelando, mas eu consigo escolher, por exemplo, tratar. Escolher, por exemplo, participar de um grupo Mães da Esperança, por isso que eu já dizia aqui no começo, vocês como vitoriosos, como vencedores, porque escolheram. Poderiam simplesmente, não quero nada disso, nada vai tirar minha dor, não vou superar, não quero nada disso, não quero falar, não quero ouvir pessoas falando sobre isso, mas escolheram. E precisam ter consciência dessa escolha, desse entendimento.
isso que é a responsabilidade que Frankl vai colocar. Isso, né? O livro Em Busca do Sentido, Em Busca desse Sentido que a Elaine colocou aí na tela. Viktor Frankl é a obra mais conhecida dele, né? Esse livro, Em Busca de Sentido. Frankl, ele era judeu e passou por um campo de concentração durante anos, alguns campos de concentração no século passado, lá na Polônia. Então, ele viveu muito da dor. E ele já tinha a teoria dele antes do campo de concentração, e no campo ele conseguiu, entre aspas, colocar em prática ali, para ele mesmo e para as pessoas que estavam ali ao redor, porque ele estava sofrendo muito. E algo que Frankl colocava muito: como nós podemos superar as nossas dores, como nós podemos superar os nossos sofrimentos com responsabilidade. Aí vocês vão me dizer: nossa, Samuel, mas você tão novinho assim, tá falando de responsabilidade, né? Eu que já trabalhei, já conquistei minha casa própria, carro, tá me falando de responsabilidade diante da minha dor? Como que você é insensível? Não é nesse aspecto, não é responsabilidade nisso. Responsabilidade é saber responder à vida. A vida nos faz perguntas e nós precisamos responder à vida. Não somos nós apenas que vamos perguntando o porquê disso, o porquê daquilo, o porquê do Covid, o porquê do Brasil, o porquê eu sou tão sofrido, o porquê tão trágico, por quê. Mas a vida também vai nos fazendo perguntas e ter esperança, sofrer com a atitude é responder às perguntas que a vida vai me fazendo. Uma dica muito bacana que eu deixo aqui para vocês de filme é o filme Beleza Oculta. Tem na Netflix, tá bom? A maioria acredito que deve ter. É um filme com Will Smith. O filme em si, eu fiquei, para ser bem sincero, eu ficava esperando um pouquinho mais. Mas ele traz uns aspectos bem interessantes. E o personagem principal, esqueci o nome dele, acho que se não me engano, Howard. Ele perde também uma filha. Isso já mostra no começo do filme. Isso não é um spoiler, tá bom? O filme já começa assim. Ele perde uma filha de 5 anos. E ele entra numa fase muito depressiva durante 2 anos. Mesmo 2 anos depois, ele ainda está num sofrimento, numa dor muito grande. E ele dizia assim que na vida existia a morte, o amor e o tempo. E nós, enquanto vivemos, estamos buscando nos relacionar com essas 3 dimensões: morte, amor e tempo. Então, no seu sofrimento, ele começa a escrever cartas para essas dimensões, umas cartas que ninguém ia ler, né? Morte, amor e tempo, quem quer ler, né? Mas alguns amigos dele descobriram nessas cartas, alguns amigos que trabalhavam com ele descobriram dessas cartas e para ajudá-lo nesse sofrimento, nesse luto, e para buscá-lo recuperar, porque ele era chefe de uma grande empresa, grande multinacional. Então, para buscar recuperar essa multinacional, esses amigos contratam atores, aí que vai mostrando inicialmente no filme, contratam atores para viverem a morte, o tempo e o amor. Então, conforme o filme vai passando, esses 3 atores vão se apresentando para esse personagem, para o Howard, como se fosse o amor, o tempo e a morte. E é muito interessante que esses atores eles vão respondendo as cartas, vão falando: olha, por que você disse isso de mim? Por que disse isso? Porque nas cartas Howard colocava: amor, você é traíra, eu depositei tudo em você, amor, e você me tirou minha filha, você tirou a pessoa mais preciosa que eu tinha. E ele vai fazendo vários questionamentos. O tempo, você é muito fugaz, você passa muito rápido, por que passou tão rápido assim com minha filha? Morte, por que és tão ingrata, tão injusta, de ter levado uma pessoa tão pequena, tão inocente? E vai fazendo várias e várias perguntas que são naturais, que não estou aqui para julgar, e são coisas que brotam dentro de nós naturalmente. Mas muito interessante, pensando no aspecto terapêutico, nós podemos pensar que a vida também nos faz perguntas e precisamos responder. E aqui já para finalizar. Então, cada um desses atores, não sei se baseou na logoterapia, mas tem um tracinho muito grande de Frankl ali, começam a falar: olha, o amor, por exemplo. Eu sou traíra? Eu traí você? Eu estive ali com você, eu, amor, estive com você quando você perdeu sua filha, quando você ganhou sua filha, no nascimento dela, nas boas lembranças. Agora eu estou com você, com seus amigos que estão te ajudando. Eu estou presente. E qual é a resposta que você está me dando?
Ou seja, né, os atores ali vão fazendo perguntas para que ele também vai refletindo, e conforme essas reflexões vão avançando, ele vai conseguindo elevar o olhar, vai conseguindo superar aquela dor. Não que seja algo fácil, com certeza, algo pronto, mas que foi ajudando aquele personagem do filme Beleza Oculta, que eu deixo aqui a dica. E para finalizar, outro aspecto que nos ajuda na superação da dor são as redes de apoio. Como eu já estava dizendo aí no começo, já estamos aqui, uma rede de apoio. Esse grupo com pessoas que estão prontas a ouvir, que estão prontas a partilhar das suas dores. E muitos sofrem fechados e se não buscam ajuda, não buscam tratamento, não apenas pensando no aspecto de psicólogo, de médico, de medicação, mas também de ter pessoas para ajudar, de estar por perto. Então, não tenham vergonha, não tenham, muitas vezes, um certo enrijecimento, um certo orgulho de pedir ajuda. A Elaine, né, mesmo dizendo várias vezes como que nas primeiras semanas ela nem conseguia preparar a comida, não conseguia fazer nada e precisou de ajuda para que as pessoas fossem cozinhar. Se estivesse ali, se você que está me vendo aqui não é uma pessoa que passou por uma perda recente, mas se interessa por esse tema, ou conhece alguém que está passando por essa estação, só de estar junto já é muito significativo. Só de fazer uma compra, só de ajudar a limpar a casa, de limpar a louça, lavar a louça, de fazer a comida pela pessoa, isso já é muito significativo. Isso com certeza já vale muito mais do que as palavras que possamos trazer. E para finalizar, trago aqui uma frase para todos aí como meditação. As perdas são ouro, são comprovações empíricas que somos superação. Não temos apenas a capacidade de superar, mas nós somos. Dentro de nós existe superação, dentro da dor, do sofrimento, da culpa e da morte. É isso, pessoal. Isso, a Elaine está colocando aqui. Uau! Que delícia te ouvir, Samuel. Às vezes até a gente esquece que você é médico, né? De tão humano que você é. De tão humano. Alguém tem alguma pergunta? Vamos aproveitar a presença dele. Alguém tem alguma questão? Falem agora. Só queria parabenizar, né? É a primeira vez que eu participei. Quero participar todas as vezes, porque, apesar de eu estava escutando o doutor Samuel, eu sou enfermeira de formação, trabalho na assistência, trabalho como coordenadora de PSFs, e o ano passado eu trabalhava na assistência, e ontem, depois de tanto tempo, Deus levou meu filho no dia 1 de abril, foi uma surpresa, ele estava morando aí em São Paulo, né? Nós somos de Pernambuco, como eu já disse, e ele tinha ganhado o prêmio de segundo melhor jogador brasileiro de Free Fire, né? Então ele era um jogador profissional, contratado pela Vivo Cade, desses jogos eletrônicos. Tiago era um menino muito dinâmico, um menino muito cheio de luz. E aí começou essa pandemia, ele venceu esse campeonato e veio para casa. E aprove ao Senhor, né, levar ele. Dias muito difíceis, todos os dias a gente chora. Desde que aconteceu, a primeira coisa que eu fiz, como eu já era da saúde, foi levar meu esposo, que é hipertenso, tem essa comorbidade, e o meu filho, que também ficou muito abalado por ser só eles dois, eram muito unidos, e nós três começamos logo tratamentos com psiquiatra e com psicólogo. Entramos logo na terapia, a gente não esperou, né? Ele já fez o desmame, graças a Deus, mas eu e Júnior ainda não conseguiu. Mas, assim, eu achei de muita valia, né? Porque eu acho que a gente tem que se ajudar, porque a dor é muito grande. Se essa dor não for dividida, a gente não consegue suportar. Todos os dias, vai fazer 1 ano, dia 16 agora, meu esposo completou ano,
Dia 23 de fevereiro ele completou ano, e agora, dia 1 de abril, é a última data que a gente vai vencer dos aniversários e das datas importantes que a gente tem anualmente, né? Que é Natal, Ano Novo, né? Que são datas que a família, que marca mais a união da família, né? E só falta agora o dia 1 de abril, né? Para a gente vencer esse desafio. Mas eu confesso que a vida da gente mudou radicalmente, né? A gente começa a enxergar a vida de outra forma, a gente começa a ser mais humano, a gente começa a ver que isso aqui realmente é passagem, né? Eu estava dizendo a meu esposo, só essa semana eu perdi 5 pessoas muito queridas para o Covid. E eu tive 2 vezes, eu tive assim que aconteceu o acidente, eu acho que minha imunidade muito baixa, muita gente vindo aqui me ver, e Deus me privou. E dessa vez eu estava tão assintomática, tive contato com várias pessoas, com muita gente, e ninguém foi infectado por mim. Então, Deus me blindou novamente. Então, eu quero dizer que foi um prazer ouvir você, foi um prazer conhecer vocês também, quero participar todas as vezes, porque é como se a gente estivesse dividindo o fardo, né? Porque a gente diz, vai ter o dia do reencontro, mas até lá a gente não sabe até quando a gente vai sofrer, até quando a gente vai chorar a perca dos nossos filhos, né? E tive o prazer de ver Cris, que eu acompanho muito ela pelo Instagram, a gente se conheceu pelo Instagram, de conhecer também a Rose, e quero me entrosar com todas vocês para que a gente possa dividir essa dor, porque já perdi meus pais, já perdi irmãos, mas nenhum se compara à dor de perder um filho. É como se o coração da gente fosse arrancado a cru, como se alguém Exato. chegasse ali, né? Pegasse, sem anestesia. Sem anestesia, pegasse ali uma parte de você e arrancasse. E eu louvo a Deus, porque Deus me deixou outro filho, e eu tenho que me sentir forte, batalhar pela vida, como eu e meu esposo a gente comenta, porque a gente quer ver a prosperidade do meu outro filho. Meu outro filho terminou direito agora, está estudando para a OAB, é um menino de ouro, obediente. Meus filhos sempre foram muito obedientes. E se estava nos planos de Deus, Deus é soberania, a gente não pode questionar, né? Só sofrer mesmo. Só sofrer mesmo e esperar. Então, foi um prazer, não quero ficar de fora, mas não. Um dia a gente vai entender tudo isso, né, Bia? O que a gente não entende hoje, né? Deus vai dar a resposta lá na frente a gente, o porquê. Eu digo direto, ele estava morando aí em São Paulo nessa época de pandemia, e eu sempre fui aquela mãe que nem de trabalhar eu gostava, quando eles eram pequenos, de trabalhar fora, para não deixar eles na mão de ninguém. Sempre quis cuidar dos meus filhos, eu mesma. Mas só que eles chegam à maturidade, eles escolhem os caminhos deles, as opções dele, eles criam asas, e eu sempre digo, deu tempo ele voltar para casa, ficar um mês com a gente, inclusive hoje está fazendo 1 ano que ele voltou de São Paulo para casa, e eu digo direto, eu tenho para mim, porque Tiago, como eu disse, ele era muito intenso, ele não acreditava muito na pandemia, como muitos jovens que foram acometidos e acometeram seus pais, né? De estar em festa, de estar nessas coisas. Eu tenho quase certeza que Deus não permitiu que acontecesse nada com ele aí, para ele não ficar aí como um indigente, e trouxe ele de volta para casa, porque tem esse plano para a vida dele. Então, só quero agradecer a vocês de poder participar e me disponibilizar, ajudar, uma dando a mão à outra, né? No pouco que a gente tem, uma ajudando a outra. Você é bem-vinda. Seja muito bem-vinda. Você muito obrigada. Precisamos, sim, da ajuda. A gente agradece.
Ângela, querida, Silmara, Silvana, Daniela, Maria Luísa, Rô, vamos abrir a câmera para a gente tirar uma foto? Elaine, eu queria fazer uma pergunta para o Dr. Samuel. Eu levantei até a mão. Sim, verdade, agora que eu vi. Pode falar, Fábio. Pode. Então, doutor, eu queria assim aproveitar essa sua humanidade, essa sua espiritualidade e fazer uma pergunta assim que é algo que me atormenta muito. Eu entendo a questão biológica, sei que a gente nasce, cresce, morre, né? Eu sei dessa questão da nossa do nosso fim, que é o único fim que a gente sabe que a gente vai ter é esse, né? É a nossa morte. Assim como a gente nasce, um dia a gente morre. E essa relação, né, biológica com a dimensão espiritual. Umas pessoas morrem com 50, outros com 20, outras com 90 anos. A minha filha morreu com 2 anos. E eu me questiono por que a minha história é essa, por que eu recebi essa criança, esse anjo. E aí o que eu me pergunto é assim, muitos têm uma história diferente, nós todas aqui tivemos essa história, né? Então, essa relação entre o biológico, que realmente não tem tempo, com a dimensão espiritual, por que a minha história é essa? Então, se o senhor consegue me dizer algo nesse sentido, entendeu? Essa correlação entre uma história que vive até 80 anos e uma história que vive 2, que vive 5, que vive 7 ou que vive um mês. Fabielle, isso? Isso. Isso. Bom, Fabielle, muito interessante e tocante ao mesmo tempo essa dor, esse questionamento, mas é muito dentro desse aspecto que eu vinha trazendo também, o dos porquês e o dos paraquês. Muitas vezes vai nos ajudar a pensar, na verdade, acho que todas as vezes, vai nos ajudar a pensar justamente o contrário, não apenas o porquê, mas um para quê. O porquê, biologicamente, vamos ter muitas explicações com a qualidade de vida, biologicamente, como você estava colocando, uma doença, vai tendo muitos dos porquês, mas ainda assim os porquês não são suficientes para nos ajudar na dor. Mas justamente pensando nesse sentido, o para quê. Bom, o porquê, nós podemos pensar em várias explicações aí, Deus, porque Deus quis, porque foi assim, porque foi assado, mas não é nesse aspecto que eu coloco, do que eu penso, mas no sentido, diante dessa perda, mesmo que 2 anos, realmente tão nova, tão pequenina, né, com uma dor com certeza muito grande, mas ainda assim, traz um sentido, existiu um sentido, mesmo com uma vida tão breve, tão curta, né, Fabielle? Recorde-se desses 2 anos e 9 meses que foi estar fisicamente com a sua filha. Foi um momento de vivência do sentido. Existiu um para quê? Existiu esses 2 anos foram suficientes para a vida dela ter um sentido e a sua vida também ter um sentido a partir desta vida. Esse é o aspecto que nós somos chamados a refletir e a pensar. Claro que pensar os porquês, por que isso, por que assim, por que aconteceu isso, aquilo, é natural, é humano também, mas muitas vezes nos trava, nos paralisa, porque muitas vezes, e não trago apenas nas questões da Fabielle, da perda, mas a gente busca uma certa justamente explicação para tudo, e nunca vamos ter, nunca vamos conseguir. E mesmo que consigamos, isso não nos ajuda. Isso não é o suficiente para aliviar a dor. Isso não é o suficiente. Claro que muitas vezes, bom, descobrir, por exemplo, a causa da morte da pessoa querida, isso faz parte da superação, mas não é tudo. Esse tudo, essa vivência, essa superação envolve este para que viveu. Inverter a pergunta, como eu estava dizendo, muitas vezes perguntando o porquê se foi, mas o para que esteve aqui. E ela, o para que esteve aqui, teve um sentido, teve um momento, teve a sua resposta, teve as perguntas que hoje ainda sua filha faz, não é mesmo? Mesmo tendo perdido com 2 anos e mesmo sem falar,
ela faz perguntas agora no sentido, bom, quem a Fabielle pode continuar sendo? Podemos pensar na religião, podemos pensar em Deus no sentido, Deus sabendo de todas as coisas, e como a Elaine disse, um dia nós vamos entender. Não consigo entender, e eu não posso, nem quero, e nem consigo te dar, né? Infelizmente, ou felizmente, Fabielle, esta resposta. O porquê se foi? Isso, com certeza, pensando dentro da religião, só Deus, por ele ser onipotente, onipresente, nós conseguiríamos responder. Mas para te ajudar nesse sentido, e a todos que me ouvem nesta hora, pensar nos porquês não vai nos ajudar, não vai nos aliviar, mas podemos pensar nos paraquês e podemos pensar uma simples resposta, talvez trazendo dentro da dimensão da religião. Deus entendeu que 2 anos já era o suficiente para alcançar um sentido da vida para ela, já era o suficiente para alcançar um estado, entre aspas, de maturidade, claro que uma maturidade diferente. Podemos pensar em tantos, isso pensando, por exemplo, no aspecto também religioso, quantas crianças que faleceram também jovens, pequenas, não com 2 anos, mas temos Carla Cutis com 14 anos, não sei se já ouviu a história, Terezinha do Menino Jesus, 24, Francisco e Jacinta de Fátima, isso pensando dentro do aspecto católico, faleceram com 9, 10 anos, e podemos pensar, nossa, mas por que tão jovens, tão pequenos, poderiam ter tido uma contribuição tão grande para o mundo de hoje? Carla Cutis, se ainda estivesse vivo, né, porque ele faleceu em 2006, ele poderia ser um exemplo para a humanidade hoje, poderia ser reconhecido, mas não foi assim. O porquê? Não conseguimos saber. Provavelmente é porque já foi um tempo suficiente. Mas o para quê? Esse para quê existe um sentido. 14 anos de Carla Cutis, 2 anos da sua filha, já foram suficientes para nos fazer perguntas que somos chamados a responder. Continuamos aqui. Não sei se conseguiu entender, conseguir trazer aqui o que você estava perguntando. Obrigada. Sim, obrigada. É isso aí. Muito obrigada, gente. Alguém mais quer fazer alguma colocação? Hoje estamos adiantados da nossa hora aqui, Samuel. Pode falar. Ah, é? Geralmente acaba mais tarde? Não, acaba antes. Ah, acaba antes, entendi. Opa, desculpa. Mas já encerrando aí, aqui em Rio Preto é 8h30 ainda. Tô brincando. Não é fuso horário, não. É o mesmo horário, acho que vocês. Eu quero fazer um convite para todos. Dia 22 de abril. Bom, primeiro, antes de tudo, agradecer, né, pela oportunidade, pelo espaço de todos, por estarem ouvindo, pelo convite. Elaine, sempre precisar, estou à disposição para trazer esse assunto para outros. Oba! E também quero convidar a todos para seguir minhas redes sociais, já tem alguns que me seguem aqui, o grupo Mães da Esperança, acabei de ver o perfil, me marcou, S. Fernandes Samuel, mas só procurar nas redes sociais aí do Instagram que podem achar que eu estou procurando colocar mais conteúdos relacionados à saúde mental, à psiquiatria, sentido da vida, dentro do meu perfil. Em abril, eu vou lançar um curso online, um curso fechado, não é gratuito, não é live, é um curso assim, só para quem tiver inscrito, para quem estiver junto, vai ser um curso maravilhoso, vocês são os primeiros a saberem, olha que novidade, eu vou lançar semana que vem as inscrições, chama Em Busca de Liberdade. Então, durante 3 semanas, 3 encontros, nós vamos refletir a partir da psiquiatria, da psicologia, de Frankl, e dos 10 mandamentos. Então, envolvendo um pouco aí da psicologia e da religião. Como somos chamados a encontrar a liberdade interior diante desse momento que somos tão fechados dentro da nossa casa, diante do medo, diante do vírus, da política, como encontrar a liberdade. Então, em busca de liberdade, deixo o convite para todos. O preço é super acessível, vai ser uma bênção. Quero bastante gente envolvida. Então, fica o convite para vocês aí, ficarem ligados nas minhas redes sociais. E sexta-feira da semana que vem vai abrir as inscrições para o curso. Samuel, depois você passa para mim, eu vou pôr no nosso grupo. Aliás, nos grupos, que tem vários, tá bom? Mando sim, com certeza. Obrigada, viu? Que Deus abençoe muito a sua caminhada, a sua sabedoria e a sua humanidade. Gente, essa criatura é de uma simplicidade impressionante. Nosso caçulinha da turma. Obrigada, viu, Samuel? Mandar um abraço aqui para minha família do
uruguaiano que estava acompanhando aqui, pessoal. Olha! Uruguaiana, Rio Grande do Sul, olha, o Brasil todo aqui, Rio Grande do Sul a Pernambuco. Pois é, a gente tem, nosso grupo é de Londrina, mas a gente tem gente aqui, graças a Deus, do Brasil, né, inteiro, assim. Que bom, né? Que bom poder chegar, né? A pandemia trouxe todas essas coisas ruins, mas também nos aproximou nessa forma digital, né? Muito obrigada, então. Podemos encerrar, gente? Alguém mais quer levantar a mãozinha, falar alguma coisa? Já printou a foto? Não sei, Vamos Nana. printar? Já. A Nana já printou. Então tá bem? bom. Boa noite a todos. Obrigada, então, viu? Que Deus abençoe cada um. E Boa podem noite contar a com a todos. gente, tá bom? Obrigada, Samuel. Boa noite. Boa noite, obrigada. Beijo, Boa noite, menina. gente. Obrigada.